Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando aqui mais uma vez para mais um vídeo no nosso canal e dessa vez para responder uma série de indagações das pessoas que estão perguntando muito acerca de forno micro-ondas, procurando saber por que o forno não esquenta, o que pode ser, o que está ocorrendo, qual a peça, né? E aqui eu quero dar um norte de algumas peças, começando pelas principais. Vou falar aqui de 5 ou 6 peças que são as que mais dão defeito no forno micro-ondas para que ele pare de esquentar ou esquente menos, né? Então vamos lá. Qual é a primeira peça ou a peça vilã nesse caso que mais dá defeito? Vamos começar aqui com a primeira peça que mais dá defeito no forno micro-ondas, que ele pare de esquentar, que é o magnetron, tá? O magnetron é a peça principal que faz com que o forno micro-ondas pare de esquentar. Se você tem um forno aí na sua casa, aí na sua residência ou no seu trabalho e ele parou de esquentar total, roda o prato, acende a lâmpada, o ventiladorzinho funciona normal, porém não esquenta, você coloca o alimento lá e continua frio do mesmo jeito. Então a primeira peça que você deve pensar em trocar chama-se magnetron. Só que, como é a peça mais cara desse segmento, o que você tem que fazer é verificar as mais baratas primeiro, testar para saber se não é de repente uma outra mais barata. Eu vou colocar elas no quadro aqui e depois vou te dar o norte como você fazer, tá? A primeira é o magnetron, certo? A segunda peça é o fusível de alta, tá? O fusível de alta. A terceira peça que mais dá defeito é o capacitor de alta, tá? É o capacitor de alta. Aqui é porque eu escrevo assim mesmo, né? Tem hora que eu coloco um ar de um jeito, outra hora eu coloco de outro, mas tudo é a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. A quarta peça que mais dá defeito, aqui o magnetron é a primeira, fusível é a segunda, capacitor a terceira, e em quarto lugar nós temos aqui o diodo, tá? Diodo de alta. Nós temos o diodo de alta. E em quinto lugar, o que nós temos em quinto lugar? Nós temos aqui o trafo. Trafo que é conhecido como trafão, certo? Esse aqui é o trafo de alta. Certo? Trafo de alta, que é o trafão. Então são essas 5 peças principais que mais apresentam defeito na fonte de alta. Aqui é chamada, essas peças compõem a fonte de alta, tá? A fonte de alta do micro-ondas, certinho? A fonte de alta do forno micro-ondas. Depois dessa fonte de alta, nós podemos falar também das microchaves. Porque as microchaves também apresentam defeito assim, também apresenta na placa de potência, tá? Mas essas são as principais, que é da fonte de alta. O que seria o defeito na microchave para parar de esquentar? E o que seria também na placa controladora para parar de esquentar? Olha, se der um defeito em uma determinada chave que bloqueia a tensão que vai alimentar o trafão, então vai funcionar o forno aparentemente normal, porém se não tem alimentação de 220 ou 110 volts na entrada do trafão, então também não vai acionar a fonte de alta para gerar alta tensão. Logo, não esquenta os alimentos na cavidade do forno micro-ondas. Se der um defeito na placa, que também o relé não chaveou para mandar alimentação para o trafão, também ele não vai funcionar, não vai fornecer alimentação para a fonte de alta, não vai gerar alta tensão, com isso também não vai esquentar os alimentos, tá bom? Bom, o magnetron é a peça mais cara. A mais barata aqui é o fusível, depois do fusível o diodo, depois do diodo o capacitor,
depois do capacitor, o trafão. Ou seja, a mais cara é o magnetron, depois o trafão, depois o capacitor, depois o diodo e depois o fusível. A ordem de preço, tá? E aí você tem que começar por onde? Verificar o fusível de alta, se ele não está aberto. No seu forno micro-ondas, se ele não está esquentando, verifique o fusível de alta se ele não está aberto, tá? Não estando aberto, então você tem que verificar, testar o diodo, se não está em curto. O diodo não está em curto, testou, não está em curto. E outra, para testar esse diodo, tem que ser na escala mais alta no multiteste analógico, tá? O multiteste analógico você tem que colocar na escala de x10K. Se você não colocar nessa escala de x10K, não vai acusar, porque ele tem uma resistência interna muito alta. Então não vai acusar o catódo nem a anódo. Você não vai saber. Você vai pensar que o diodo está aberto, porque não vai acusar nada. Então ele tem que dar de um lado e do outro não, né? Então tem que ser na escala de x10K no multiteste analógico. Olha, e depois o capacitor também tem uma resistência interna alta, inclusive uma resistência aproximadamente de 10 megas, que essa resistência trabalha como proteção na realidade nesse capacitor para descarregar ele. É um circuito para descarregar o capacitor, para ele não ficar carregado, para não gerar problemas para os técnicos, para os usuários, entendeu? Por quê? Porque esse capacitor ele acumula uma tensão de 2.000 volts. Se não tiver esse dispositivo interno para descarregar esse capacitor, é muito perigoso na hora de fazer manutenção. E mesmo assim, tendo, você tem que verificar se o capacitor não está carregado com chave de fenda longa, grande, quem não tem um aparelho para descarregar, e ligar no terra, colocar a chave no terra, e tocar nos terminais do capacitor direitinho, depois fechar terminal com terminal do capacitor, para se certificar se realmente o capacitor está descarregado, porque caso contrário pode tomar um choque muito grande, tá bom? Tudo isso aqui eu ensino no curso de forno micro-ondas. Você testou, capacitor tá bom, diodo tá bom, fusível tá bom, agora é o magnetron. Foi para o magnetron, testou o magnetron, o magnetron tá bom, colocou um novo no local e continua sem esquentar, então só ficou faltando o trafo. Agora, ou vai... e se você testou as microchaves, o trafo está sendo alimentado. A placa, se está sendo alimentada aqui, a placa está mandando alimentação aqui para o trafo. Então, se tem isso e não está esquentando, ou esquentando muito pouco, ou esquentando às vezes, então agora só nos resta trocar o trafão, tá? O trafão dá muitos defeitos também. Porém, de todos esses que apresentam defeito, ele é o que apresenta menos. Mas ele dá defeito intermitente, ora esquenta, ora não esquenta. Ele apresenta defeito do forno também esquentar pouquinho. E ele apresenta o defeito de não esquentar nada também no forno. Então o trafão é a última peça que se deve trocar, porém ele apresenta esse tipo de defeito também. Além de não esquentar o forno, tem alguns defeitos que você liga o forno e ele fica com barulho muito alto. Pode ser o magnetron com defeito, pode ser o capacitor com defeito e também pode ser lá no local da antena do magnetron, já saindo para dentro da cavidade, aonde sai as micro-ondas, pode estar estragado, corroído ali e está vazando alta tensão e entrando em contato com a carcaça do forno. É por isso que dá estalos, por isso que dá barulhos altos. Então tem que verificar tudo isso. Então galera, um grande abraço, espero que eu tenha contribuído para o entendimento do seu forno micro-ondas, que eu sei que tem aí na sua casa e não está esquentando. Então você na realidade pode seguir esse passo a passo com bastante cuidado para não levar um choque elétrico. Eu te aconselho levar para um técnico credenciado, tá bom? Para fazer a manutenção do teu forno micro-ondas. E se você, na realidade, é um curioso e quer estudar eletrônica, compra o nosso curso e vem conosco. Compartilha esse vídeo, dá like e venha, porque eu quero te ensinar, quero te ajudar para você aprender a se tornar um profissional de qualidade nessa área de forno micro-ondas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.